Olá, amigo assinante da TV 10. Estamos aqui na cidade de Osasco, ao lado da vereadora Ana Paula Rossi, filha de um grande político, Dr. Francisco Rossi, que foi prefeito 2 vezes daqui de Osasco. Osasco, que é a 5ª maior arrecadação do estado de São Paulo. Foi deputado federal, secretário de Estado, candidato a governador, obteve 7 milhões de votos. Preferiu perder com a verdade que ganhar com a mentira. Então, a vereadora Ana Paula está seguindo os caminhos, os passos do pai, que um grande estadista. Então, por esse motivo, nós estamos acompanhando o trabalho que ela vem realizando como vereadora aqui nesse município e pudemos observar o trabalho muito bonito, muito gratificante, com bons resultados que ela está obtendo contra a pedofilia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho no combate à pedofilia, como ele vem apresentando resultados positivos. Nós sabemos que muitas vezes você acaba sofrendo até boicote por desenvolver esse trabalho, né, que as pessoas enxergam de um lado negativo. Conte para nós um pouquinho sobre esse trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pelo convite, estar participando hoje aqui do programa. E, assim, é um tema pesado, né? São poucas as pessoas que querem discutir esse tema, ouvir falar sobre pedofilia, né, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas eu vou contar como que surgiu, né, a questão da gente estar trabalhando isso e buscando a prevenção através de palestras aqui na cidade de Osasco. Eu costumo dizer que essa campanha de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, ela tem que ser permanente. Não tem uma data específica, ela é constante. Mas nessa semana de combate à pedofilia, a gente intensifica as ações, né, tentando alcançar o maior número possível de pessoas. Porque a partir do momento que eu abracei essa causa, eu confesso a vocês que assim, eu vejo que muito ainda precisa ser feito. Nós tivemos algumas mudanças através da CPI do Senado, na legislação, tivemos algumas situações que vêm para contribuir, mas ainda estamos muito distantes de garantir, de fato, a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quando a gente fala de abuso sexual, geralmente as pessoas pensam numa pré-adolescente, com seu corpo em formação, né, vítima de um abuso, o que já é grave. Mas a gente tem, assim, constatado, aqui na cidade de Osasco mesmo, casos de abuso de bebês. A senhora falou sobre o perfil do pedófilo, né? É algo muito importante isso em destacar, porque recentemente, numa cidade próxima a Assis, em Birarema, gostaria até de parabenizar a Polícia Civil pelo belíssimo trabalho que foi feito conjunto com a militar. Ela conseguiu quebrar uma quadrilha que agia com as crianças. E foi preso um trabalhador rural, se é que nós podemos usar esse nome, né, para esse indivíduo, ou esse monstro que cometeu esse crime. E quando a polícia entrou na casa desse trabalhador rural, apreendeu ali no computador dele diversas fotos, filmes, material erótico produzido com crianças, né, e que ele vendia para o exterior. Então, hoje, fica um alerta aos pais, principalmente em relação à internet, porque qualquer município hoje na zona rural, qualquer área, está tendo acesso hoje à internet, né? E com isso, a criança fica mais sujeita à exposição com esse crime que é cometido até mesmo psicológico, porque quando nós falamos de saúde, não é só saúde física, né? Mas também saúde psíquica dessa criança, porque ela vai crescer uma criança revoltada, vai trazer enormes prejuízos, não só para ela, mas como a família que ela poderá constituir. Como que fica o lado pessoal da vereadora após esse trabalho? É muito difícil, né? Não tem como separar. Eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos. E, assim, principalmente depois da palestra do senador Magno Malta, onde ele, inclusive, ele encerrou a fala dele lá na Câmara, na audiência pública, mostrando algumas fotos e um filme de alguns segundos, que quem viu, né, percebe a gravidade dessa questão, né, percebe que todos nós
temos que combater. Eu faço muitas palestras em universidades, em escolas, em igrejas, sou muito convidada para igrejas também. E eu sempre encerro a palestra, né, com uma frase de Martin Luther King, que nós vamos nos arrepender nessa geração não apenas pelas palavras e ações das pessoas más, mas pela omissão, pelo silêncio terrível das pessoas boas. Então, o que eu quero dizer, né, colocando essa frase? Que todos têm que participar, né? Eu acho que cada um tem a sua parcela de contribuição, né? Eu costumo dizer, hoje eu sou vereadora, não vou ser vereadora eternamente, mas eu continuo com a minha responsabilidade quanto cidadã, né? E você citou uma coisa muito importante, a questão da internet, né? Eu costumo orientar, como mãe que sou, eu passei até por uma experiência que eu acrescentei então na minha palestra. Não adianta só a gente informar. Eu considero que a minha filha mais velha já é adolescente, e eu considero que ela está bem informada, ela participou de algumas palestras, então ela estava bem informada. E mesmo assim, né, naquelas salas de bate-papo da internet, eu peguei, fica salvo no computador, no histórico, um bate-papo dela com uma pessoa que se identificava como tendo a mesma idade dela, estava fazendo várias perguntas, onde ela estudava, e ela respondendo tudo. E eu perguntei, né, se ela conhecia pessoalmente, aquela pessoa falou, não, eu conheço de uma outra sala, um outro site. E aí eu falei, mas como? Mas tem minha idade. Eu falei, eu posso pôr uma foto sua e falar que eu tenho a tua idade. Aí ela parou para pensar, falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, então fico alerta aos pais, porque não adianta só a informação, tem que ter o quê? A fiscalização, tem que ter a supervisão dos pais. Não é que você vai ficar ali do lado do teu filho o tempo inteiro, mas o diálogo é muito importante, né? Senão você corre o risco é real, né? E é como eu disse, a informação é importante, mas os pais têm que estar muito atentos, né? Nada de deixar computador no quarto, porta fechada, tem que estar em lugar que a família toda tem acesso, sempre tem alguém passando, e você tem que estar sempre muito atento, porque esses abusadores, eles são muito inteligentes e eles são sedutores, eles não agem com violência no primeiro momento, eles agem com sedução. Então eles conquistam as crianças, seduzem as crianças na maioria das vezes. Bom, o desafio está lançado para as nossas autoridades. A própria vereadora se colocou à disposição do nosso município de estar fazendo uma palestra em Assis. Então, se algum vereador estiver assistindo esse programa ou o Poder Executivo, que faça então esse convite. O site da rádio está no nosso vídeo. Através do site poderá entrar em contato com a vereadora e, com isso, estar organizando uma palestra, algum evento educativo nesse sentido para a nossa população que ainda padece um pouquinho por falta de alguma orientação no sentido do combate, pois a prevenção nós sabemos que é o melhor remédio.